Olá, internautas! Hoje a gente recebe a Ivone Goldner, que é diretora pedagógica do CEP, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o concurso da Caixa. Ivone, quais são as vantagens desse concurso, os atrativos dele? São muito atrativos. A primeira coisa, sem dúvida alguma, aqui para o estado do Espírito Santo, é o número de vagas ofertadas, né? Para o Polo de Vitória, 317 vagas, e serão classificados quase 1.500 candidatos. Temos também o Polo de Colatina, com em torno de 120 vagas. De Cachoeiro de Itapemirim também, em torno mais ou menos de 120 vagas. Então, muito interessante, uma oportunidade assim, única para esse setor bancário no estado do Espírito Santo. E as vantagens em relação ao cargo de técnico bancário em si: primeiro, a remuneração, que é interessante; segundo, a carga horária do bancário, que seria uma jornada diária de apenas 6 horas, e sem contar que você deve adicionar à remuneração as vantagens, né, como participação nos lucros, cesta alimentação, auxílio alimentação. São muitas vantagens, vale muito a pena o interessado se preparar para competir uma dessas vagas. Teve alguma alteração no edital em relação ao concurso anterior? Quais foram elas? Houve muitas alterações, né? O último concurso da Caixa, quem promoveu foi a Sesgran Rio, e agora é o CESP. Então a própria filosofia da banca já indica que o concurso será diferente, e no próprio conteúdo programático também houve muitas alterações, né? Para começar, não estão exigindo informática, mas incluíram raciocínio lógico, que no último concurso não foi exigido. E dentro de conhecimentos bancários foi feita uma modernização, né, do conteúdo programático, exigindo legislações relativas a programas da Caixa, como Minha Casa Minha Vida. Então o candidato ele vai ter que se adequar a esse novo conteúdo programático. Algumas partes que eram exigidas, como história da Caixa, que era uma parte um pouco mais enjoada do conteúdo programático, foi retirada, mas em compensação foram incluídas outras coisas. Então o candidato que já vinha se preparando, ele deve ficar alerta, né, e fazer uma comparação entre os conteúdos do edital anterior e desse edital publicado ontem, para ele poder se atualizar. Qual o foco principal do candidato na hora de estudar? O que ele deve pensar na hora de se preparar? O peso maior das provas, né? Claro. O ponto número 1 é ele conhecer o edital. Então eu aconselho aos interessados que a primeira coisa, peguem o edital e estudem o edital. Né? Por quê? Porque você tem que conhecer as regras do jogo. Você está entrando num jogo, você tem que conhecer muito bem as regras, e a partir daí o candidato ele vai se direcionar. Então eu já posso dar umas dicas, que tem que começar pelas matérias com peso 2. E as matérias com peso 2 são conhecimentos bancários, que terá o maior número de questões, e português. Só de português são 14 questões com peso 2. Então isso faz uma diferença incrível. Então o candidato ele tem que focar e estudar de forma direcionada para ele conseguir o maior número de pontos. E qual é o perfil dessa banca? Os cuidados que o candidato deve ter na hora de fazer a prova? O CESP ele sempre procura, nas questões que são postas, também analisar as habilidades gerais do candidato. Então não basta ele apenas memorizar o conteúdo programático, ele tem que realmente ter um raciocínio lógico, um raciocínio quantitativo, porque a banca ela costuma exigir esses conhecimentos que estão apenas dentro do raciocínio lógico em todas as disciplinas. Então você vai ter que responder o português com o raciocínio lógico, vai ter que responder os conhecimentos bancários com raciocínio lógico. Então você tem que aprender a estudar fazendo links, porque há muita interdisciplinariedade. Então às vezes uma questão de português pode exigir de você um conhecimento lá dos conhecimentos bancários. Então o candidato tem que se preocupar com essas interligações entre os conteúdos das várias disciplinas. E o estilo de provas do CESP? O CESP tem um estilo bastante característico, né? Não é uma prova de marca X, vai ser prova de certo ou errado. Esse estilo ele é bem mais difícil do que o de marca X, porque o candidato não tem alternativas. Ele vai ter uma proposição e ele vai ter que fazer o julgamento se aquela proposição está certa ou se está errada. Então isso demanda um treino. O interessado, o concurseiro, ele tem que fazer provas anteriores do CESP, de preferência da área bancária, para que ele possa ter, né, o domínio desses anseios da banca examinadora.